Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar com a médica doutora Ellen Binotto, cirurgiã vascular, com experiência em flebologia no tratamento de insuficiência venosa, tromboses e varizes, com tratamento de varizes da endolaser e também laser transdérmico. Ellen, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Gil, eu que agradeço o convite. Insuficiência venosa, do que se trata? Varizes. A insuficiência venosa é quando as nossas veias não estão fazendo o papel delas, que é drenar o sangue da perna em direção ao coração. Então, o que acontece? Dentro das veias, nós temos válvulas que funcionam para direcionar a passagem do sangue. Quando essas válvulas não funcionam, o sangue ele acaba retornando para a perna. E com isso, trazem alguns sintomas e também o surgimento das varizes. Quais são os principais sintomas e as causas de o que leva a ter uma insuficiência venosa? A principal causa é a genética, predisposição familiar, mas tem alguns outros fatores que contribuem para o aumento do caso, como, por exemplo, obesidade, sedentarismo, pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Isso são fatores que aumentam o número das varizes. E em relação aos sintomas, os principais sintomas são sensação de peso nas pernas, cansaço, inchaço e, nos casos mais graves, pode causar manchas na perna e até o aparecimento de feridas, que são as úlceras venosas. Ellen, quais são os principais tipos de varizes? Nós contamos com 3 principais tipos. Os vasinhos, que são chamados telangiectasias. Os vasinhos, eles são apenas uma questão estética mesmo, mas já é um sinal de alerta para a gente que tem uma doença circulatória se iniciando. O segundo tipo são as veias reticulares. Essas veias são aquelas mais azuladas, com um tom mais esverdeado que nós encontramos nas pernas. E o terceiro tipo são as veias tronculares. Essas já são veias mais calibrosas, dilatadas, que às vezes a gente vê saliente na pele. Laser transdérmico, para que serve? Sabe aquelas varizes mais finas ou aqueles vasinhos que te incomodam? Eles têm tratamento sim, e o melhor, sem cirurgia. Através do tratamento do laser transdérmico, nós conseguimos tratar esses vasos. Através de pulsos de luz que agem diretamente na veia e sem agredir a sua pele, nós conseguimos fechar essas varizes. E o melhor, sem cortes e com um tratamento que é realizado aqui mesmo no consultório, sem precisar de repouso e evitando a cirurgia. E aí, você quer usar aquela sua roupa curta? Saiba que o laser pode ser o seu aliado. Essas varizes tronculares, elas podem ser consideradas mais perigosas? Sim, elas aparecem quando a doença está mais desenvolvida, mais avançada. Então, elas podem dar mais complicações, como uma tromboflebite, em casos mais graves, até contribuir para o aparecimento de uma trombose. Então, elas são mais graves e dão mais sintomas também. Por que as varizes elas são mais predominantes nas mulheres do que nos homens? A principal causa são os hormônios sexuais das mulheres. Esses hormônios que nós mulheres temos e os homens não, eles contribuem para o aumento das varizes. Então tem uma incidência de a cada 3 mulheres para um homem ter varizes. Então realmente é muito mais comum na mulher. Além disso, as fases como gestação e menopausa também aumentam o número de varizes por causa dessa variação hormonal. Quer dizer, faixa etária, nada a ver. A faixa etária tem, assim, um número que aumenta a doença, uma faixa etária que é mais comum. Então, assim, crianças, pacientes jovens, é mais raro a gente encontrar varizes. Geralmente, a doença se desenvolve a partir dos 30 anos, ficando mais frequente após os 40. No caso, você falou agora há pouco, que, de uma forma geral, as pessoas que ficam muito tempo sentadas e muito tempo em pé, principalmente, elas são mais suscetíveis a terem essas doenças de varizes. Certo. É muito comum, por exemplo, a gente ver nessas lojas, aqui no centro da cidade, jovens, por exemplo, nessas lojas de roupas femininas, elas ficam em pé o dia inteiro. Sim. Isso aí não é um crime, não?
Realmente, para a circulação é um crime. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes que trabalham muito em pé, seja professora, seja cozinheiras, confeiteiras, então o importante é você se movimentar. Então, o ideal, a cada 2 horas você na mesma posição, você tem que andar. Sempre é importante você se hidratar, tomar bastante água e andar, caminhar, tirar um intervalo para ir no banheiro, tomar uma água. E nesses casos onde é difícil você parar a sua atividade para caminhar, usar uma meia elástica pode ajudar bastante. A trombose, Ellen, por exemplo, o trombo que a turma, muita gente fala de trombo, é a trombose, na verdade. Qual que é o primeiro sintoma de uma trombose? Por exemplo, uma mulher, o que ela sente, o que ela começa a sentir, que é um sinal de alerta. Exatamente, isso é muito importante para a gente comentar. Então, a trombose é quando surge um trombo dentro da veia. Então, a gente pode ter em todas as veias do nosso corpo, sendo muito mais comum na região da perna, mas também pode ocorrer em braço, em outras regiões. Então, e por causa desse trombo, ele entope literalmente a nossa circulação. O primeiro sinal de alerta é dor. Então, geralmente é uma dor diferente da dor de varizes, da dor de cansaço na perna, costuma ser uma dor mais intensa. E o segundo sintoma que chama atenção também é o inchaço. Então, quando o paciente tem esse combo, dor e inchaço na perna, tem que ficar alerta e quanto antes procurar um pronto-socorro, um médico vascular, o ideal é começar o tratamento quanto antes. No caso, o SUS, eles estão atendendo questão de vascular? A trombose, como é uma doença de urgência, o paciente ele pode procurar em primeiro momento o pronto atendimento. Então, ele vai ser avaliado pelo médico generalista no primeiro momento e vai solicitar um exame que é o ultrassom Doppler. Esse é um exame muito importante para a gente que é vascular, porque é um exame através do qual a gente consegue ver o interior das veias, se está com algum trombo ou não. E a partir desse momento, já iniciar a medicação adequada em caso de trombose. E depois vai ser importante para esse paciente fazer todo o acompanhamento e investigação com o médico vascular. Ela, por exemplo, a vaidade feminina, que é natural, no caso, aparece uma veia um pouco mais dilatada, um pouco mais acentuada, elas têm que procurar, no caso, o inverno. É isso mesmo. Agora a gente está numa época de inverno e eu falo frequentemente para as minhas pacientes, porque o tempo do tratamento varia da quantidade de varizes e de vasinhos de paciente para paciente. Então, o paciente que tem pouco vasinho é um tratamento rápido. Já paciente que tem varizes dilatadas, muitos vasos na perna, já é um tratamento mais longo. E durante o tratamento pode aparecer um hematoma ou outro, e então não pode tomar sol nesse período. Então, a gente fala para a paciente procurar no inverno, porque daí a gente tem um período para a paciente proteger as pernas, e quando chega o verão, daí sim já está com aquela perna que elas tanto querem para usar um vestido, um short e ir para a praia tranquilamente sem os vasinhos que tanto incomodam. Como saber se suas varizes precisam de tratamento? Nem toda veia visível ou vasinhos são só uma questão estética. Isso pode ser um problema de circulação. Então, se você tem dores na perna, inchaço, sensação de peso ou cansaço e além de um histórico familiar de algum problema de circulação, como as varizes ou histórico de trombose, é importante passar por uma avaliação. Na consulta, eu vou te avaliar, fazer o exame de ultrassom Doppler e identificar o grau das suas varizes e qual o tratamento mais indicado para ela, se é um laser transdérmico, escleroterapia ou endolaser. Lembrando que quanto mais precoce você iniciar o seu tratamento, mais rápido e efetivo ele será. Por isso, não esperem os sintomas piorarem. Agende a sua consulta e cuide da sua circulação. Ellen, tem determinadas meias que são proibidas, são aquelas que o que você aconselha nesse caso? O ideal é, primeiro passo, o paciente fazer a consulta com o vascular e fazer esse exame do ultrassom Doppler, porque nós contamos com vários tipos de meia. Tanto de altura, a gente tem uma meia que vai até a coxa, que chama 7/8 de comprimento. Tem uma outra meia que vai até a panturrilha, que é 3/4. E também a compressão delas pode variar, de leve, moderada até alta compressão. Então, para cada pessoa, vai ter uma indicação de meia. Então, o primeiro passo é avaliar o paciente, ver se ele quer uma meia para prevenção
ou se ele já tem sintoma de inchaço, se ele tem acúmulo de líquido na perna. Então, através desses dados e também da realização do exame de ultrassom Doppler, onde eu vou avaliar a veia safena dele, se a veia dele está funcionando ou se está com a insuficiência que a gente comentou no início do programa, e aí sim eu consigo definir qual a meia adequada para cada tipo de paciente. Elia, a obesidade é um fator de risco para uma varize? Sim, a obesidade ela acaba sobrecarregando as veias e com isso aumenta o número e também as veias que já existem, elas crescem mais rápido em pacientes obesos. Então, todo paciente que vai no meu consultório e está acima do peso recebe orientação para perda de peso e prática de atividade física. Vou até comentar sobre isso, que é muito frequente acharem que atividade física, principalmente musculação, pode aumentar o número de varizes, mas é exatamente o contrário. É a única coisa que acaba agindo na prevenção das varizes. Então, o paciente que tem varizes deve realizar atividade física, realizar musculação, que vai prevenir o aparecimento das varizes. Então, varizes tem cura? Tem tratamento. Então, assim, como é fator genético, muita gente pergunta para mim, eu vou fazer o tratamento, mas vai voltar? Não é que volta. Quando você trata corretamente uma varizes, um vasinho, tratou totalmente de um método efetivo, não volta. Mas como é genético, podem surgir novas varizes. Mas vale a pena você tratar as que existem para não virem as complicações dessa veia. No caso, o estilo de vida de uma pessoa pode influenciar, no caso de cigarros, entendeu? Uma má alimentação. Influencia bastante. Então, como eu falei, é um fator genético, mas esses hábitos de vida que vão influenciar na evolução dessa doença. Então, pacientes que mantêm hábito de vida saudável, alimentação, prática de atividade física, a doença acaba sendo mais controlada. Você tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, mas mesmo assim as suas pernas persistem em ficar grossas, doloridas, dificuldade de perda de peso nessa região, sensação de cansaço, saiba que isso pode ser lipedema. O lipedema é uma doença subdiagnosticada e que atinge milhares de mulheres. E muitas vezes a mulher é considerada preguiçosa por não conseguir melhorar essa condição ou apenas é considerado como um tipo de corpo da mulher. Mas saiba que isso é uma doença e que tem tratamento envolvendo uma equipe multidisciplinar. Aqui no consultório você passará por uma avaliação completa, onde eu vou te examinar, realizar o ultrassom da sua perna e identificar o grau e o estágio do seu lipedema. Após isso, será elaborado um tratamento clínico especializado para o seu caso e você será encaminhada para uma equipe multidisciplinar e assim conseguirmos te ajudar a melhorar o seu lipedema. Agora existem outras doenças também da parte circulatória, como, por exemplo, a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, e os aneurismas, que daí sim o cigarro pode influenciar bastante. Ellen, o tratamento endolaser e o tratamento laser transdérmico, o que é? Como é que funciona cada um deles? Bem legal a gente discutir sobre esse assunto, que é o tratamento mais moderno que a gente tem na vascular atualmente. Então, são tratamentos menos invasivos, onde nós conseguimos tratar tanto os vasinhos, como também as varizes calibrosas e até a veia safena. Então, falando do laser transdérmico, o laser transdérmico é um laser que a gente faz por cima da pele. Então, ele é utilizado para aquelas vasinhos, as telangiectasias, e também para as veias reticulares, que são aquelas esverdeadas, mas que ainda não estão calibrosas. Então, ele é como se fosse uma fonte de luz que a gente passa em cima da veia, mas sobre a pele. Ele exerce um calor na varizes e com isso faz com que ela vá diminuindo de tamanho até ela fechar totalmente. E esse é um procedimento que a gente faz no consultório com muito conforto para o paciente. E o endolaser, ele já é utilizado para tratar veias calibrosas e também a veia safena.
Então ele é uma fibra de laser, que tem um laser na ponta dela, através do qual nós colocamos por dentro da veia e nós cauterizamos a veia. Com isso a gente consegue evitar a cirurgia, que era um tratamento muito comum atualmente. Hoje a gente consegue reduzir aproximadamente 80% dos casos, que antes era só cirurgia. O caso de hoje foi de uma paciente de 35 anos que ela tinha insuficiência da veia safena direita e varizes nas pernas. Ela já teve um filho, porém ela quer engravidar do segundo filho e ela sentiu piora das varizes depois da primeira gestação. Por isso que ela se programou e já realizou o seu tratamento antes da próxima gestação. O caso dela, nós optamos pelo tratamento com endolaser, porque é um tratamento sem nenhum corte que pode ser realizado tanto na clínica como no hospital e tem uma rápida recuperação. Ela tem um bebê em casa e ela precisa ir de alta hoje mesmo e voltar às suas atividades precocemente. E esta é a vantagem do endolaser. No caso dela, nós optamos por fazer no hospital para ela ter um maior conforto. Aqui é possível fazer medicações na veia, assim o paciente dorme e não sente nada durante o procedimento. Mas mesmo assim ela já vai para casa hoje mesmo, daqui 3 horas ela já está na casa dela e já pode caminhar, andar e cuidar do bebê que ela tanto deseja. Ellen, você falou de veias calibrosas. O que seriam veias calibrosas? Você também falou sobre as veias safenas. Isso, a veia safena, a gente tem 2 a 3 safenas em cada perna. Então, a mais comum que a gente ouve falar é a safena magna, que é a maior veia da nossa perna. Ela vai da virilha até o tornozelo. E a gente também tem algumas outras safenas, tem uma safena parva que fica na panturrilha. E veias calibrosas que eu comentei, são veias mais ou menos acima de 5 milímetros. E elas são saltadas na pele, são aquelas veias que você olha a olho nu e você consegue ver. No caso, por exemplo, chega uma pessoa no seu consultório num estado assim um pouco avançado. Então você começa esse tratamento com endolaser e com o transdérmico. A recuperação é imediata? É uma recuperação muito rápida. Então, em relação ao laser transdérmico, esse não precisa de repouso nenhum. O paciente faz o tratamento e depois é vida normal. Pode dirigir, praticar atividade física, trabalhar sem nenhuma restrição. O endolaser, ele também tem uma recuperação mais rápida, só que a gente precisa que o paciente desacelere um pouco o estilo de vida dele nos primeiros dias. Ou seja, ele não vai praticar atividade física, nem pegar peso cerca de 5 a 7 dias. Mas ele pode caminhar, pode e deve caminhar, pode fazer algumas coisas da rotina de casa, sem excessos nesse primeiro momento. Mas quando a gente compara com a cirurgia de antigamente, que o paciente tinha que ficar 20 a 30 dias de repouso, houve uma grande melhora para o paciente. Ellen, lipedema. Lipedema é uma doença. O que é o lipedema? O lipedema também é um assunto que está bem alto atualmente. As mulheres estão se questionando se tem o lipedema, se não tem. Então, o lipedema, ele é um acúmulo anormal de gordura em determinadas regiões do corpo. Então, ele afeta principalmente pernas, coxas, da cintura para baixo. Pode afetar braço, é menos comum, mas esse acúmulo de gordura na perna. Então, é uma doença inflamatória que acomete as mulheres, principalmente as mulheres. Mas o que está causando isso? Também é genético. Então, assim, não é até uma doença que ela não tem cura, porque é um fator genético, só que tem controle. Essa questão do genético, não só na sua especialidade, na especialidade, por exemplo, do câncer, também tem essa questão. A medicina, ela está correndo atrás sobre uma forma, uma maneira de cortar esse lado genético? Você comentou do câncer, pelo câncer tem mais estudo, tentando buscar prevenção, cura. Ainda não temos muitas novidades, principalmente na vascular. Por isso que muitas doenças como o lipedema, as varizes, eu falo que não tem cura porque a gente não tem muitos estudos nessa prevenção genética. Acaba sendo mais a parte comportamental do paciente que vai ajudar e prevenir essa evolução da doença. No caso, por exemplo, paciente ou uma paciente que te procura, você aplica o transdérmico e também o endolaser. E você
dita algumas umas recomendações aí. Isso. Caso ele não siga essas, então pode prejudicá-lo? No tratamento em si? Isso. Principalmente, igual eu falei, o laser transdérmico, ele quase não tem muitos cuidados, apenas evitar a exposição solar depois do tratamento. Já o endolaser é importante seguir as recomendações de não fazer muito esforço, principalmente nesses primeiros 5 dias. Depois o paciente já retorna à sua vida normal. Mas o que vai ser mais importante é o paciente mudar de hábitos e de estilo de vida para ter uma melhora a longo prazo. Então, o paciente que passa comigo, eu falo que é importante fazer uma atividade física, ajustar a alimentação, comer de uma forma mais saudável, pacientes que trabalham muito em pé, usar meia elástica, manter um acompanhamento com o vascular, igual os pacientes vão no cardiologista, faz um check-up anual da pressão, também é importante passar com o vascular, fazer um ultrassom, ver como está a circulação. Tudo isso vai manter a parte da saúde vascular saudável a longo prazo. Ellen, aneurisma. Gostaria que você falasse do que se trata, o que causa, sintomas, tratamentos. O aneurisma é uma doença que acomete as artérias e é quando a artéria ela se dilata. Então ocorre uma fragilidade na parede da artéria e ela aumenta de tamanho. E o perigo é uma doença potencialmente fatal, porque nos casos mais graves esse aneurisma pode romper e estourar dentro do paciente, podendo levar até a óbito. No caso do paciente, os medicamentos. Como é que está essa situação de medicamentos com relação a varizes, trombose, por exemplo? Nós contamos com medicamentos para varizes, que são os venotônicos. Essas medicações, eu sempre falo no meu consultório também que elas não vão tratar a causa da doença, como eu já comentei aqui várias vezes, que é uma causa genética, mas essas medicações, elas melhoram os sintomas. Então, o paciente que está sofrendo com dor, com inchaço na perna, com cãibras, vai ser benéfico o uso dessa medicação, que são os venotônicos, até ele conseguir fazer algum outro tratamento, como, por exemplo, o laser transdérmico, o endolaser ou até a cirurgia. Já no caso da trombose, a gente conta com medicações que são os anticoagulantes, que vão ajudar naquele trombo que está dentro da veia. Então, essa medicação é essencial o paciente tomar. O período que ele vai tomar vai depender da gravidade e do local onde está esse trombo. Então, se for um trombo em uma veia grande, o paciente pode tomar essa medicação 6 meses a 1 ano, sempre mantendo o acompanhamento com o vascular. Para que vocês fiquem sabendo, a Ellen, ela trata sobre o transdérmico e o endolaser, o transdérmico a laser. E ela também é uma especialista, inclusive ela dá aulas para médicos. Eu gostaria que você falasse desse detalhe. Isso mesmo, eu participo de uma equipe em São Paulo e nós contamos com um curso que chama Venolaser. Então é um curso pioneiro aqui no Brasil, que reúne médicos do Brasil inteiro para apresentar essa técnica do endolaser, que hoje em dia é a técnica que a gente fala padrão ouro no tratamento de varizes, principalmente de veia safena. Padrão ouro é quando é o melhor tratamento que nós temos atualmente para oferecer para o paciente. Então é um curso muito legal que a gente tem a parte teórica, parte prática. Nós conseguimos a cada curso tratar cerca de 50 pacientes. Então é um curso que reúne vasculares de todo o Brasil com esse aprendizado das técnicas mais modernas que nós temos atualmente. Ellen, sobre varizes pélvicas, eu gostaria que você detalhasse sobre. As varizes, como o próprio nome diz, as varizes pélvicas são varizes que ocorrem na pelve da mulher. Então vai acometer região onde está útero, ovário, trompas e até bexiga. Então também são veias dilatadas e podem trazer vários sintomas que incomodam as mulheres, como dores, principalmente naquele período menstrual, pode causar dispareunia, que é dor na relação sexual, alterar o fluxo menstrual e até causar veias dilatadas na região da vulva e também do glúteo. Então, são uma doença que acaba incomodando bastante as mulheres e às vezes por falta de conhecimento ou até vergonha por ser uma região íntima, as mulheres deixam de procurar o profissional por isso. Mas existe isso por parte de algumas mulheres, essa vergonha que você mencionou? Ainda é muito comum. Então, recebo casos de mulheres que estão com esses sintomas há anos e, por vergonha, não procuraram um médico antes, sendo que é uma doença e que deve fazer o tratamento quanto antes.
Ellen, independente da especialidade médica, anualmente existem os congressos técnicos que visam melhorias, tratamentos, aparelhos. Com relação, no seu caso, da cirurgia vascular, como é que está esse caso? Você participou o último? Realmente nós temos congressos anuais e temos congressos em vários estados. Para a gente, felizmente, a maioria acaba ocorrendo em São Paulo, então eu gosto bastante de ir, porque a gente acaba sabendo sobre as técnicas mais modernas, igual você comentou, os últimos aparelhos que estão surgindo, e atualmente mudou completamente o cenário dentro da cirurgia vascular. Então, a cada ano surgem novas técnicas, menos invasivas para o paciente, mais segura, com uma recuperação mais rápida. Então, o último que eu estive foi agora em junho, em São Paulo. Então, meus colegas, a gente acaba participando também, apresentando casos, acaba sendo bem interessante, e para se manter sempre atualizado, para oferecer os tratamentos mais modernos para o paciente. Ellen, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a quem nos assiste. Então, eu queria deixar um alerta para quem está nos assistindo para cuidar da sua saúde vascular. Muita gente considera que as varizes são apenas uma questão estética, mas não. Quando surgem os primeiros vasinhos, as varizes, já é um alerta que você pode ter uma doença venosa. Então, procure o médico vascular. Em casos de dor na perna, de inchaço, sensação de cansaço, não adie esses sintomas. Procure o quanto antes o seu médico e vamos manter o seu check-up vascular em dia. Ellen, muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação, por tudo relativo a essa especialidade tão delicada e tão importante na vida de tanta gente aí. Esperamos que futuramente você volte aqui. Com certeza, eu que agradeço o convite e estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada. TV Saber chega ao seu final. Conversamos com a médica a doutora Ellen Binotto, cirurgiã vascular, falando sobre os cuidados da insuficiência venosa e também de varizes e trombose. Voltaremos na próxima semana.